Boa tarde, eu me chamo Jansen Luiz Vieira, sou aluno da Fundação Getúlio Vargas, da turma de GFCA 5, Brasília, aluno do professor Cristóvão. Hoje eu vou tratar com você sobre um tema de investimento em capitais de apostas, investimento em apostas de riscos, que foi muito bem retratado pelo autor Max Günther no livro Os Axiomas de Zurique. Ele começa seu livro falando sobre a Suíça, a sua terra natal, que é um país muito pequeno e de muita escassez de recursos naturais, porém se destaca pelos seus bancos e pelos seus apostadores, o que a torna uma das maiores rendas per capita do mundo. Os axiomas de Zurique tratam de como podemos minimizar os riscos, administrar bem melhor esses riscos. E o livro aponta 28 axiomas que devemos seguir, sendo 16 axiomas menores e 12 maiores, dos quais falaremos agora. Começaremos pelo axioma do risco. Neste axioma, ele diz que devemos nos preocupar. O ser humano tem a necessidade de ter preocupações. Não podemos levar aquela filosofia chinesa de que deixa a vida me levar, de ficar tranquilo. Devemos sempre ter algo a se preocupar. Ele aponta que em determinado momento da vida você gosta daquele conforto de estar ali coberto no frio de inverno e você está ali cobertinho, quentinho, tranquilo. Mas uma hora você vai cansar daquilo e vai querer sair para se aventurar e procurar novas formas de se divertir. O segundo axioma trata da ganância. Ele diz que nós devemos ter essa ganância de vender as ações assim que realizar algum lucro sobre elas. Se você aplica num investimento e esse investimento te dá o retorno, algum retorno que você espere, resgate, realize esse investimento. Não devemos ficar esperando que ele cresça mais e mais e mais, que uma hora ele pode não crescer e pode te gerar uma perda muito grande. Então, realize. Ele dá uma dica aos leitores que realize esse capital adquirindo um casaco de pele, adquirindo um carro novo, saindo para jantar no lugar mais caro da cidade. Com isso você vai proporcionar pequenos prazeres que vai te mostrar que o dinheiro está trabalhando para você e te faz uma boa sensação. No terceiro axioma, ele trata das esperanças e dá a dica que devemos sair do negócio e começar a afundar. No livro ele cita que se o negócio é como um barco e começa a naufragar, não tenha medo de ficar nele, saia fora, pule fora desse barco, não fique rezando para que esse barco não afunde, simplesmente pule fora. No quarto axioma, ele fala sobre as previsões, que devemos ter cuidado com elas. No mercado, há vários gurus que sempre escrevem em revistas financeiras, se falam em programas e indicando essa ou aquela ação ser feita. Tenha cuidado com isso. Antes de tomar determinada atitude, estude melhor e vá a fundo do negócio para depois fazer o seu investimento. No quinto axioma, ele trata sobre os padrões. Devemos ter muito cuidado com os padrões. Se uma ação está a 25 e sobe a 30, e no outro mês ele desce a 25, e no outro mês ele sobe a 30, devemos ter cuidado com ela. Não é porque ele fez essa gangorra em determinado mês que ele vai garantir que no outro mês ele vai de novo fazer essa gangorra. Tenha cuidado, que numa dessas você pode ser pego e perder todo o seu capital aplicado. No sexto axioma, ele fala sobre a mobilidade e diz que não podemos criar raízes em um certo investimento. Sempre procure ser móvel, porque às vezes aparece um outro investimento melhor e você está preso ao investimento. Então tem essa mobilidade de poder sair e entrar no negócio a hora que puder. Ele diz que quanto mais se cria raízes, mais difícil fica de cortar. No sétimo axioma, ele trata sobre a intuição. Devemos ter muito cuidado com ela. A intuição é aquele pensamento que nos vem à mente, às vezes por um sonho que chega na nossa mente e fala assim, e compra tal ação, tenha cuidado, invista em tal negócio, tenha cuidado com isso, porque
isso não é garantido. Vá a fundo, pesquise, veja como está o mercado, como ele se comporta no mercado, como tem sido o histórico dessa empresa, e não simplesmente faça por intuição. Procure a fundo, se pergunte se é necessário ou não aquele investimento. No 8º axioma, ele trata sobre o ocultismo e a religião. Ao falar da religião, ele trata de uma maneira muito interessante, que ele diz que Deus olha muito por você em vários aspectos, mas não no financeiro. Deus não está olhando para você ficar rico. As suas finanças cabe a você controlar. Se você quer ficar rico, vá atrás, corra, não fique rezando esperando que Deus faça por você. E no ocultismo, ele cita sobre os astrólogos, que vários astrólogos e muitos que não são tão bem de vida. Ele cita um exemplo no livro de um astrólogo que saiu para almoçar com ele, um amigo dele, e mal tinha dinheiro para pagar o almoço. E quando foi embora, o astrólogo não tinha dinheiro para pagar o táxi, teve que tomar $5 emprestado com ele. Então, assim, tome cuidado. Ninguém sabe prever o futuro. Prever o futuro é muito difícil. O futuro ele é muito inconstante. Então, não temos como prever o futuro. No 9º axioma, ele trata sobre o otimismo e o pessimismo. E ele foca bem no otimismo e compara com a confiança. Devemos ter muito cuidado. O otimista é aquele que, eu estou aplicando meu capital em tal investimento, e esse investimento é o melhor e eu vou ganhar muito dinheiro. Tem que ter cuidado. O confiante, ele tem esse pensamento, mas ele confia que se não der certo, ele tem um plano B. Ele tem alguma coisa a ser feita para não se perder dinheiro, não se perder todo o seu capital. Então tem muito cuidado em ser só otimista, tem que pensar em ser confiante. No 10º axioma, ele fala sobre a opinião da maioria. Então ele diz para fugirmos do consenso. E geralmente, temos ditado, a maioria às vezes é burra. Então não adianta a gente querer focar na maioria. Se a maioria está indo por aqui, talvez não seja o melhor. Ele cita Descartes, que Descartes sempre ia atrás de provas para provar que a maioria não estava certa. Então você também tem que provar. Se todo mundo está querendo vender um investimento, se prepare e compre esse investimento. Se todo mundo quer vender esse investimento, se prepare para comprar. E se todo mundo quer comprar, se prepare para vender também, da mesma forma. Então é sempre bom você estar do lado oposto. Quando a maioria quer, é mais fácil você estar do lado oposto para adquirir. No penúltimo axioma, ele fala da teimosia. E ele fala muito cuidado sobre essa teimosia. Ele cita um exemplo de uma mulher que era fanática por uma empresa chamada Sierra. E essa empresa, ela era muito responsável ecologicamente. E essa mulher admirava isso. E ela só aplicava nessa empresa. E devemos ter muito cuidado com isso. Porque em determinado momento, tais empresas não podem estar dando bom lucro. Então, cuidado com isso. Não tenha uma ação, um determinado tipo de investimento. Porque esse investimento pode levar para o buraco. Assim como levou essa mulher do exemplo do livro. No último axioma, ele fala sobre o planejamento. Devemos ter muito cuidado com esse planejamento futuro. Que muitas pessoas falam para você, cuidado do seu futuro, pense bem, guarde o dinheiro, faça uma poupança. Devemos ter cuidado, porque se guardar, às vezes chega no futuro e você não tem um capital compatível com aquilo que você foi guardando. E aí ele cita o exemplo, inclusive, daquela velha conta da formiguinha com a cigarra, e que a cigarra ficava preguiçosa enquanto a formiguinha trabalhava para garantir o alimento no futuro. Mas ele diz que no mundo de hoje pode acabar que um trator passa por cima do formigueiro e acaba com tudo. E de que adiantou estocar tanta comida? Então, assim, tenha cuidado com o seu futuro. Não adianta ficar planejando demais o futuro. O futuro é incerto. Viva o hoje. Esse livro é muito interessante. Uma ótima leitura, agradável, recheado de exemplos, recheado de conceitos também. Ele foca numa conversa
O livro parece, em determinado momento, uma conversa direto com o leitor, do autor com o leitor. E passa a ser muito gostoso. Em determinados momentos, os exemplos acabam ficando demasiados, e fica um pouco cansativo. Mas nada que não dê para superar. O livro é muito bom, muito recomendável, e eu agradeço você por ter visto esse vídeo. Muito obrigado e uma boa tarde.